CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, em meio a tanta polêmica e polarização política, teve muita gente com perfil bloqueado, né? Principalmente no Instagram. E agora, dá para desfazer? Por que esses perfis são bloqueados? E como que as redes sociais conseguem achar alguma coisa suspeita para bloquear esses perfis? Então, Patrícia, o Instagram, falando especificamente do Instagram, é uma rede social usada por pessoas reais, né? Que a intenção do Instagram é que as pessoas tenham interação entre elas, nesse caso. Ao menor sinal de um desrespeito a essa questão ou algum tipo de uso não adequado ao seu perfil, o perfil pode ser suspenso ou até bloqueado, nesse caso aqui, né? Então, ou seja, que ações que podem levar o seu perfil, o perfil de alguém a ser bloqueado nesse caso, né? Primeiro, se a plataforma entende que você, de alguma maneira, tentou enganar o algoritmo para ganhar mais seguidores ou aumentar a visibilidade, colocou um hashtag que não devia, que não tinha nada a ver com aquela imagem, aquele post que você fez, né? Ou você fez algum tipo de tentando enganar os usuários para que eles seguissem você, nesse caso. Então, ela pode fazer, né? O uso de ferramentas externas para aumentar a quantidade de postagens, isso também pode levar seu perfil a ser bloqueado ou suspenso. Inclusive, aquela famosa compra de seguidores. A gente sabe que tem alguns locais na internet que vendem seguidores. Você compra lá, dá um valor e ele agrega à sua conta uma quantidade X de seguidores lá, o que é ilegal, né, nesses ambientes. Então, se você tem qualquer tipo de publicação de forma que o Instagram considere que fugiu dos termos de uso, né? Então, por exemplo, oferecer dinheiro ou brindes em troca de curtidas, né? Ou seguidores ou troca de comentários. Isso também é uma ação ilegal do Instagram e pode levar a você ser bloqueado também, né? Realizar muitas ações repetidas, né, num curto espaço de tempo, muitas mensagens, né, muitas curtidas num certo curto espaço de tempo, ele também pode achar que você que não é você, que é um robô, né, fazendo isso, e pode bloquear sua conta também, nesse caso. Se você faz o login a partir de um dispositivo que nunca tinha feito o login ainda na sua conta através daquele dispositivo, e ele não consegue validar que você é você mesmo através de um SMS ou de um e-mail, ele pode achar que sua conta foi invadida e bloquear sua conta também, né, nesse caso lá, né? Outro motivo na questão de bloqueio de contas é se muitos usuários denunciarem a sua conta, né? E aí vale você se comportar de forma adequada na rede, porque se muitos usuários acham que você teve uma conduta indevida na rede e denunciarem o seu perfil, isso chama a atenção do Instagram e ele pode ir lá e bloquear a sua conta ou o seu perfil nesse caso, né? Enviar mensagens em massa para muitos usuários ou marcar pessoas que não te seguem também é uma ação que o Instagram considera que você está perturbando os outros usuários e pode bloquear a sua conta em relação a essa questão, né? Rapaz, então, exatamente. é exigente, né? Exatamente. Inclusive, uma coisa super que as pessoas muitas vezes não se tocam para isso. Mas, por exemplo, o Instagram tem uma política muito estrita de direitos autorais, que você não pode publicar nada que você não tem direito autoral. E aí, um comportamento que é muito comum das pessoas é, por exemplo, você está numa festa ou está num barzinho, que tem uma música ao vivo tocando naquele momento, até uma música eletrônica tocando naquele momento, né? E você grava alguma coisa naquele local que tem que o microfone do seu celular captou aquela música ambiente, né? Se o Instagram considerar que você está usando aquela música para se promover e aquilo está violando o direito autoral, ele pode, inclusive, nesse ingênuo e singelo vídeo, bloquear a sua conta, ou então, pelo menos te alertar que você está fazendo algum tipo de situação nessa natureza. E aí, né, o que pode acontecer, né, com a sua conta? Bom, o Instagram pode reduzir aquele alcance orgânico dos seus posts, ou seja, seus posts vão aparecer para uma quantidade menor de pessoas, pode impedir você de publicar, curtir ou comentar ou seguir novas contas. Você pode ter um bloqueio temporário do seu perfil, que é o mais comum até,
E aí, em situações muito críticas, com reincidência, ele pode suspender de forma definitiva a sua conta. Então, veja que a gente falou aqui de vários tipos, né, ou motivos que sua conta pode ser suspensa ou, né, bloqueada, né, por algum tempo ou definitivamente. Então, é importante ficar atento a essa questão, né? Uhum. Eu ia até te perguntar qual era a diferença entre suspensão e bloqueio, mas existem vários tipos aí que você ainda pode conseguir recuperar a sua conta, mas desde o momento que você tem uma conta suspensa, você passa a ser banido daquela rede social, no caso do Instagram, não entra nunca mais? Você pode chegar a uma situação extrema dele simplesmente bloquear e suspender sua conta definitivamente. Você tem que criar um outro perfil com outro nome, porque aquele já não funciona mais. Entendi. Então, essa é uma situação. Ou ele pode bloquear temporariamente, né? Ou seja, e aí você vai ficar durante um tempo, normalmente 24 horas, 48 horas normalmente bloqueados, e ele volta a funcionar depois de um aviso, né, que ele tem em relação a isso aí. Se você teve a conta, né, bloqueada, né, ou até suspensa e quer fazer algum tipo de solicitação, né, ou seja, para desbloqueio, você pode entrar lá na parte de configurações, né, ajuda e relatar um problema. Então, ele tem lá no seu aplicativo lá que você pode relatar um problema e os responsáveis lá pela equipe de suporte, né, vão analisar o seu caso e encaminhar a resposta. Se você recebeu um puxão de orelha lá do Instagram, porque feito alguma coisa que não devia, né, a sugestão é que você pare suas atividades de postagem, curtidas e comentários no Instagram durante 2 dias, para a coisa acalmar um pouco e não ficar, né, achando que você é um robô, por exemplo. Se você ficar insistindo isso nessa situação de tentar desbloquear várias vezes, o Instagram pode achar que você é um robô e também aí suspender definitivamente a sua conta, né, nesse caso lá. Né? Uhum. E uma última recomendação que talvez é interessante é que você vincule a sua conta do Instagram, o seu perfil do Instagram, ao seu perfil do Facebook. Isso, de alguma maneira, vai confirmar a sua identidade e, pelo menos, demonstrar para o Instagram que você é uma pessoa real e não é um robô, não é para isso. Então, talvez seja uma dica também interessante nesse caso. Né? As redes sociais, de um tempo para cá, Patrícia, até você comentou isso, e é verdade, os termos de uso, né, e a moderação, né, dessas redes sociais têm ficado cada vez mais estritas e mais rígidas, né? Por uma série de questões. Publicações políticas, publicações de ódio, publicações de preconceito, né? Tudo isso tem levado as redes sociais a terem uma ação de moderação muito mais estrita, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento ao que a gente publica nas redes sociais. Perguntas. Primeira, vamos lá, eu botei uma publicação fofa, alguma coisa tranquila, mas uma resposta acabou citando alguma palavra, algum termo que o Instagram não acha legal, né? Esteja no monitoramento, digamos assim, do Instagram. Por causa da resposta, eu posso ser bloqueada? Pode ser também. Um comentário seu que você faça num post de uma outra pessoa pode ser motivo de bloqueio. A gente tem visto, inclusive, é bem comum, alguém faz uma postagem no Instagram, por exemplo, o Facebook também é a mesma coisa, inclusive as regras são bem parecidas dos dois, né, já que os dois são do mesmo dono. Né? Alguém faz uma postagem lá na rede social e alguém vai lá e faz um comentário extremamente agressivo, né, preconceituoso, né, aquela postagem inicial. O seu comentário pode ser considerado um comentário ofensivo e sua conta ser suspensa ou bloqueada. Gente, mas aí quem respondeu também é bloqueado? Não, quem publicou não, quem respondeu sim. Ah, tá. Então, por exemplo, eu respondi batata é gostoso, o cara veio com um comentário preconceituoso, ele na resposta é bloqueado, mas eu não. Exatamente. O perfil dele pode ser bloqueado, mas você não. Entendi. Exatamente. Outra pergunta, você falou sobre Instagram e Facebook terem regras muito parecidas. Era a minha próxima pergunta, né? São regras diferentes para Instagram, Facebook, Twitter, porque a gente tem inúmeras, essas são as mais famosas que a gente fala aqui, mas existem inúmeras regras, né? A regra inúmeras redes sociais, perdão. As regras para o que você não deve fazer são muito parecidas do Facebook e do Instagram. A diferença é o efeito disso, né? Por exemplo, no caso do Facebook, o bloqueio, né, pode durar algumas horas, pode durar 3 dias, 6 dias, uma semana, ou pode ser permanente, no caso do Facebook. No caso do Instagram, foi aquilo que eu comentei, né? Você pode sofrer uma advertência,
pode sofrer um bloqueio, uma suspensão durante 2 dias, pode ser um bloqueio um pouco maior, né? E depois uma suspensão permanente. Então, é só basicamente o efeito daquela postagem indevida, um pouquinho diferente entre Facebook e Instagram, mas, de maneira geral, o que leva você a ser bloqueado, suspenso, é praticamente a mesma coisa nas duas redes. Eles podem apagar o que eu escrevi na hora de me devolver o controle? Ele provavelmente vai apagar, vai pedir que você apague aquela postagem lá, né, para isso. Se eu não apagar, eles me bloqueiam de novo. Exatamente. Uhum. E você falou de vincular as duas contas, Instagram com o Facebook, para ele até perceber que você não é um robô, ok. Mas se eu falo alguma coisa indevida no Instagram, ele cancela Instagram e Facebook ou só o Insta? Não, só o perfil onde você fez a postagem, né, a indevida. Né, o outro perfil continua funcionando sem problema. Tá certo. Deixa eu ver aqui, temos perguntas também vale só ressaltar também que nos últimos meses, né, muitas notícias vinculadas falando sobre os diversos perfis que foram bloqueados nas redes sociais por conta, digamos, de alguns comportamentos ruins, né? Vamos colocar dessa forma, né? Tem o bloqueio, que é um bloqueio judicial, e aí é uma outra história, ou seja, não é exatamente uma moderação das redes sociais que fizeram aquele perfil ser bloqueado. Na verdade, houve um mandado judicial, uma decisão judicial que mandou suspender ou bloquear definitivamente aquele perfil daquela pessoa, né? Por algum motivo que a justiça entendeu que assim deveria proceder. Mas aí já não é mais sobre as regras das redes sociais. O Gerson está aqui conosco perguntando, o uso de aplicativos como Story Saves, considerado como phishing, pode bloquear uma conta? Depende do nível de postagem e de frequência de postagem desse aplicativo, pode ser um motivo de bloqueio. Veja, o que Instagram e Facebook querem é que pessoas postem, né? Se você tem um comportamento que se assemelha, né, ou usando um aplicativo para fazer postagem, ou que você faça alguma coisa muito frequentemente, que dê a entender às redes sociais que você não é você, que é um robô por trás daquilo ali, isso viola diretamente os termos de uso. Inclusive, a sugestão que eu dou é que quem tiver interesse mesmo nessa situação, dá uma lida, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem de forma publicada lá na rede social os termos de uso, do que você pode e não pode fazer nas redes sociais. Né? É óbvio que muitas dessas moderações são feitas de forma automática, né? Ou seja, é uma aplicação do lado do Instagram, do Facebook, que lê as postagens e classifica aquela postagem como adequada ou não. Pode haver um erro, né? Pode existir um erro nesse caso. E aí, nesse caso, né, você pode reclamar, né? Ou seja, pedir uma reavaliação tanto do Instagram como do Facebook. O Alex está aqui com a gente compartilhando uma história. A ex dele perdeu a conta dos cachorros, dos cães, porque ao responder uma pergunta de segurança, qual a sua idade, ela respondeu 5, que era a idade dos cães, ao invés da idade dela. Nunca mais eles conseguiram recuperar a conta, isso já tem uns 6 meses. Então, ele tem que fazer uma reclamação, mostrando o que aconteceu. E essa é uma coisa, inclusive, que acontece muito frequentemente. Muitas pessoas, por exemplo, que criam um perfil para a empresa, e aí quando for a pergunta qual é a idade daquele perfil, ele responde que é a idade da empresa. Então, 8 anos, 5 anos, 4 anos. E aí, como tem um limite de, se não me engano, 13 anos, né, para o Instagram e Facebook, para você ter um perfil lá, se é um valor menor do que esse, ele vai bloquear a conta, sim, com certeza. Gilberto, tá na hora do nosso Viralizou? Vamos lá? Viralizou. Qual o destaque do Viralizou que você traz para a gente hoje? Então, vamos começar com uma notícia bem curiosa, né? Ou seja, nos Estados Unidos, em Seattle, uma cidade no norte dos Estados Unidos, está processando diversas redes sociais, como TikTok, Facebook, Instagram e Snapchat, com a acusação que seria dessas redes sociais estarem desenvolvendo uma crise de saúde mental nos jovens americanos. Olha só que interessante, né? Um processo de 91 páginas foi apresentado no Tribunal dos Estados Unidos, afirmando que essas empresas grandes têm feito grandes maus às crianças, né, o cérebro das crianças em relação a isso. Uma notícia curiosa que eu fiquei agora curioso também para saber como é que vai ser o desenrolar desse processo em relação a isso. Segundo uma pesquisa recente nos Estados Unidos, houve um aumento de mais de 30% nos alunos que se sentiram tristes, sem esperança,
depois de acompanhar de forma muito intensa essas redes sociais. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos Estados Unidos, né, para isso. Tá certo, então. Gilberto, te agradeço imensamente conosco hoje, quarta-feira. Sexta-feira tem mais, certo? Obrigado, Patrícia. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado pelas participações. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.